Vamos falar então um pouco sobre a navegação desse sistema. Como a gente já conhece, ele segue o mesmo padrão, né? Quer dizer, o mesmo padrão de telas laterais, menus, notificações, etc. O que muda de alguns para outros é quando a gente acessa de cima para baixo, por exemplo, a gente pode acessar o menu, e alguns pode não ser o menu que vai abrir, pode ser notificações. Então, nesse W27 aqui, então a gente consegue saber que puxando de cima para baixo a gente acessa o menu. Então, se a gente puxar da esquerda para a direita, a gente acessa o menu lateral, onde a gente consegue ver aqui em cima o contador de passo, o relógio lá em cima, temperatura aqui no meio, tudo isso vai ser sincronizado com os dados do celular. No momento eu não estou com ele sincronizado, depois a gente vai fazer teste de sincronização e todos os detalhes do aplicativo, tudo que vem lá do aplicativo como notificações, tudo que a gente consegue trazer do aplicativo para cá, a gente consegue ver aqui na tela. Como por exemplo a sincronia de forma automática quando ele se conecta no celular, ou a gente pode ajustar manualmente, por exemplo. Então a gente vai conferir mais esses detalhes depois. Por enquanto a gente vai saber como é que navega por aqui. Então aqui embaixo, o que a gente vê aqui, se você ligou o relógio pela primeira vez, pode ser que você não esteja vendo nada aqui, porque provavelmente você não abriu nenhum aplicativo. A partir do momento que você começa a abrir, ele vai começar a mostrar os aplicativos recentes aqui nesse canto esquerdo inferior, ok? Então se a gente puxa da direita para a esquerda, a gente volta. E se a gente puxa de baixo para cima, a gente vê as notificações. Como nesse caso aqui a gente não tem nenhuma notificação, a gente não está conectado, mas é aqui que a gente vê as notificações. A gente tem uma leitura muito boa de notificações, a gente vai ver mais detalhes sobre isso depois. Por enquanto você sabe que puxando de baixo para cima a gente acessa as notificações. Só para você saber quando você estiver procurando as suas notificações. Então, da direita para a esquerda, a gente acessa aqueles aplicativos de atalho, que são aqueles aplicativos, provavelmente aqueles que você quer acessar mais rapidamente, ter acesso mais rápido, aqueles atalhos mesmo. Então, aqui a gente tem acesso a detalhes de atividade física, né? Como a gente não tem nenhum detalhe aqui, porque a gente não está conectado, é assim que ele vai aparecer. Lembrando que ela tem essa densidade, essa cor, porque tudo depende de como você está com o seu brilho, né? Então eu vou puxar de cima para baixo. Ah, uma coisa que a gente pode lembrar aqui. Como é que eu faço para poder abrir? Eu preciso pôr o dedo lá em cima e puxar, ou eu posso puxar de qualquer lugar da tela para baixo? Ó, de qualquer lugar da tela para baixo ele abre, tá vendo? Então não precisa puxar de cima para baixo. Estou acostumado a fazer isso, em colocar o dedo aqui em cima e puxar, por conta dos smartphones, e a maioria deles hoje em dia não precisa colocar o dedo lá em cima para poder puxar. Então, qualquer lugar da tela você pode puxar e ele abre as notificações, ele abre o menu geral aqui, tá? Então eu vou alterar um pouco aqui, ó, o brilho, vou tentar aumentar só para a gente ter uma navegação nessas telas aqui, ó, que tem cores, para você ver que as cores não são tão lavadas assim, tá vendo? Aqui nessa gravação ele está mostrando as cores bem reais, tá? Então é esse rosa meio roxeado, aí, meio pink, não sei que cor é essa, aqui ele vai te entregar então os detalhes de atividade física, né, e tal. Puxando para o lado a gente acessa o próximo aplicativo. Esse aplicativo é o de frequência cardíaca, etc. A gente vai puxando, a gente vai vendo mais aplicativos como esse que é o monitoramento de sono. E aqui a gente acessa o menu, que é o atalho para você colocar ou remover mais, né? Então a gente começa a ver aqui que a gente tem alguns. A gente consegue controlar a ordem deles, que eles aparecem. Por exemplo, aparece lá os dados. Em primeiro, se eu colocar frequência cardíaca primeiro, eu toco na setinha e ele sobe. Se eu quiser colocar o sono lá para cima, eu toco nessa setinha, o sono subiu. Se eu quiser que ele apareça em primeiro, que no caso ele está em segundo, eu toco de novo, ele aparece lá em cima. Por que não aparece uma setinha para cima no primeiro? Porque obviamente ele já é o primeiro, então a setinha serve simplesmente para subir ele na lista aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar mais alguns aqui, ou por exemplo de música, eu toco no de música aqui, ele colocou o de música lá na lista dos meus aplicativos. Então se eu voltar, eu vou conferir ele lá. Então, só para continuar aqui, a gente consegue saber que tem aplicativos limitados aqui, tá? Então, aqui aparece só os desportos, por exemplo, o modo esporte, né? Eu vou até colocar todos aqui, ó, para poder mostrar, e também o clima. Pronto, coloquei todos, agora eu puxo de novo para cá, eu consigo conferir de trás para frente que eu coloquei todos, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, no início, onde eu tenho o Watch Faces, então eu puxo, eu vejo a minha atividade de sono, né? Se tiver dados nele, batimento cardíaco, frequência cardíaca, os dados de atividade física, aqui o controle de música, como está desconectado, ele não vai te permitir controlar nada porque está desconectado com o celular, por exemplo. E aqui o modo de esportes, né? Que são as suas atividades físicas que você pode fazer aí. Ele tem bastante atividade física, que deve agradar bastante gente, porque tem a maioria daqueles que estão mais próximos da cidade do que aqueles que estão mais próximos de
camping, né, fazendo montanhismo, etc. Embora ele tenha um recurso de caminhada e tal, mas ele não tem todos os esportes, tem alguns apenas, como a gente consegue conferir, ó, não tem todos, tem um monte, mas não tem muitos, mas a gente consegue ver que tem bastante opção. Então a gente tem todos os aplicativos de atalho. Aí tem o de clima, quando estiver conectado vai aparecer a informação de clima aqui também. E aí a gente acessa de novo o menu de atalho. A gente clicando, a gente pode controlar a ordem deles, remover, etc. Como é que a gente remove? A gente toca em algum deles. Por exemplo, remover o de Desportes, que é o de esportes lá. Então agora ele não aparece mais. E aí se a gente quiser controlar a sua ordem, a gente vai colocando aqui, ó, o de clima, eu vou colocar mais para cima. Vou colocar em frequência cardíaca. Agora eu vou colocar ele em primeiro, ao invés do controle de sono. Pronto, coloquei. Agora a gente consegue verificar ele aqui. Eu posso sair voltando assim, ó, puxando tudo para lá. Ou se eu tiver lá na frente mesmo, eu posso simplesmente tocar aqui que ele volta para o início e volta para o Watch Face, beleza? Então a gente puxa, a gente consegue ver que o clima foi colocado em primeiro lugar. Bacana, né? Então é assim que a gente navega nas opções. E como é que funcionam os botões, então? Bom, esse modelo aqui, ele tem um botão coroa, né? Esse botão coroa é um botão muito bom, ele é muito fixo, ele não costuma rodar de qualquer forma, né? E aleatoriamente, como geralmente acontece com os botões grandes, como por exemplo os modelos Ultra. Mas sinceramente eu não vejo problema nenhum nisso. Se trocar, simplesmente deixa trocado mesmo, ou eu simplesmente vou lá e rodo o botãozinho de novo e ele fica nela lá. Bom, isso pode ser um recurso interessante para alguns, porque você tem que saber se as suas watch faces elas são traváveis, né? Nesse daqui, ó, se a gente conseguir analisar, ó, eu vou tocar nele, é o que aparece aqui, tá vendo? Não aparece aquele cadeadinho, só aparece que ele está selecionado, tá vendo? Aqueles que dá para travar, geralmente aparece um cadeadinho aqui, ó. Esse não tem cadeadinho, tá bom? Mas ele não vai ficar trocando, porque esse botãozinho dele é pequeno, ele não vai ficar trocando rapidamente. O que faz ficar trocando as watch faces? Quando você coloca no seu pulso esquerdo e ele fica muito próximo da sua mão, por exemplo. Então, quando você levanta o seu pulso aqui, ó, ele começa a interagir com o botãozinho lá. E conforme você vai mexendo, ele pode acabar girando o botão. Mas como ele é pequeno o suficiente, se tiver com essas cases aqui, dificilmente ele vai girar, tá? É mais difícil ele girar quando ele está com isso, porque ele fica protegido aqui, tá vendo? Ele fica protegido. Ele não fica tão exposto, mas embaixo dele ele também fica exposto, tá vendo? O que significa que quando você mexer o pulso assim, ó, no dia a dia, pode ser que ele acabe trocando o seu watch face. Por quê? Porque quando você roda o botão chamado botão coroa, né, ele interage com o sistema, inclusive nas watch faces, trocando as watch faces. Se você tiver no menu também, ele vai interagir com o menu, tá vendo? Ele tá dando zoom, zoom in, zoom out. Se eu chegar num determinado aplicativo aqui, como por exemplo, eu vou tentar selecionar menu de contexto, né, que geralmente eles chamam. Então, se tiver uma lista grande, eu consigo, por exemplo, rodar o botão coroa aqui, ó, e ele vai trocando a tela, tá vendo? Vai trocando as opções. Então, é uma forma de se entender como é que as coisas funcionam aqui através dos botões. E esse botão, obviamente, que ele vai funcionar como desligar a tela, voltar para o início, desligar e ligar o aparelho. Se você tocar e segurar nele por uns 3 segundos, ele desliga. Se você, quando ele está desligado, para poder ligar, não é só tocar, é tocar e segurar, tá? Então, quando ele está com essas capinhas aqui, é comum que ele fique mais duro aqui, porque essa capinha não é tão mole, ela é rígida, até mesmo que ela precisa ser um pouquinho rígida mesmo para poder proteger a tela, porque esses modelos, embora eles tenham uma angulação muito boa para poder proteger a tela, ó, porque uma coisa que acontece quando você estiver andando, você bate nas paredes, bate nos batentes, etc., e essa forma dele ficar assim meio saltada, dizem que é uma proteção, é uma forma dele ficar mais protegido, ele tem essa curvatura. Sinceramente, eu nunca vi outros modelos que não têm essa curvatura quebrarem porque não eram curvados assim. Sinceramente, eu não acho que seja esse o motivo. Eu acho que ser assim significa que ele tem mais resistência quando bate de cima para baixo, ok? Então é uma teoria que se utiliza até mesmo na construção. Quando você coloca uma superfície plana, ela tende a criar um ponto de quebra mais fácil do que quando você tem um arco, né? Então o fato dela ser curvada aqui tende a trincar menos. Eu nunca vi uma tela dessa trincada, a não ser que um cara bateu com o martelo aí e quebrou tudo, mas agora só vai fazer isso aquele que estiver querendo testar mesmo as coisas, né? Ou tiver numa construção e bater o martelo aí. Você tem que fazer alguma coisa muito grande para isso aqui quebrar, como por exemplo, sofrer um acidente, sair capotando no meio da rua de moto, aí sim você pode conseguir quebrar essa tela. Caso contrário, ela vai ter uma resistência muito boa. Lembrando que eles têm uma proteção IP68, por exemplo, mas eles não são à prova d'água, eles têm uma resistência
que significa que você não vai poder ficar tomando banho nem mergulhar com ele. Ele pode sobreviver a um mergulho de 1 metro de profundidade, por exemplo, mas não faça isso, porque esse recurso é somente para poder salvar em caso ele caia e você consiga retirar ele de forma rápida, né? Por exemplo, da piscina, por exemplo. Mas ainda há uma grande chance de entrar água por ele, beleza? Então, essas são as formas de se navegar no sistema. A gente se vê então no próximo vídeo, onde eu vou falar mais detalhes sobre ele, seu sistema, sua fluidez e seus aplicativos. Um abraço, valeu, tamo junto!